Pix da Ivonete, frango com vários tipos de recheio. É só ligar e encomendar. Gás e Água Bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega. Voltamos com o programa Comando Policial. Furtos de café. Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa na cidade de Muzambinho, onde iniciou as investigações relacionadas aos furtos de café, utilizando caminhões que tinham acoplados máquinas que limpavam o café e, com isso, realizavam o furto, desviando ali aproximadamente 10% do café produzido pelos cafeicultores, que na maior parte eram os pequenos produtores de grãos. Durante as investigações, 37 caminhões-máquinas foram apreendidas, além de aproximadamente 700 sacas, chegando ao valor aproximado de R$350 mil apreendidos e recuperados por suspeitas de fraudes no sul de Minas. O superintendente de investigação e Polícia Judiciária, o delegado-geral Márcio Lobato, e o chefe do Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas, o delegado-geral Braulio Júnior, além do delegado de Muzambinho, doutor Adnan Cassiano Grava, entre outros delegados, como o delegado da Regional de Guaxupé, doutor Marcos Piedade, também o doutor Manuel Nora e o doutor Álvaro, deram maiores detalhes do caso. Ô Mizão, coloca pra gente aí a coletiva de imprensa, por favor. Meu nome é Márcio Lobato, eu sou o superintendente de investigações e polícia judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais e sou o chefe da área operacional da polícia. Ao meu lado direito, o Dr. Braulio Giovanni Júnior, que é o chefe do 18º Departamento de Polícia Civil, situado em Poços de Caldas, que controla e comanda toda a área, essa região. Dr. Marcos Piedade é o delegado regional de Guaxupé. Dr. Tiago, delegado regional de Alfenas. Aqui também conosco o Dr. Adnan Cassiano, que é o delegado... Dr. Adnan Cassiano, que é o delegado de Muzambinho. Dr. Álvaro Martins, delegado de Guaxupé. E Dr. Manuel Nova, que é o delegado de polícia... Nora. Esse cara que escreveu a letra. Que é o delegado de Nova Resende. Como chefe da área operacional, tive a satisfação, a honra de estar aqui hoje em Muzambinho, primeira vez que venho em comarca, para, juntamente com os colegas, fazer essa apresentação oficial desse trabalho, do resultado desse trabalho, de extrema importância, de extremo relevo para a Polícia Civil, extremamente significativo, na medida em que representa o resultado de muitos meses de investigação. Desde o ano passado, a equipe investigava esse caso, e que já tem um resultado extremamente expressivo na região, com a apreensão de 37 máquinas em diversas cidades, e nós já temos a certeza de centenas, se não milhares de vítimas dessa quadrilha, que vem atuando, segundo as informações preliminares, há mais de 5 anos, talvez em torno de 7 anos em toda a região, trazendo um grande prejuízo para a comunidade, um prejuízo para os cafeicultores, um prejuízo para o Estado, para o município, na medida em que foram subtraídas, né? Não tem como nem se calcular isso, mas muitas dezenas, talvez de milhares de sacas de café, da qual não foi, além de trazer prejuízo ao cafeicultor, o sofrido agricultor, né, do nosso país, ainda traz prejuízo ao Estado, na medida em que eles subtraem esse café e não se sabe de que maneira isso é comercializado lá na frente, trazendo prejuízo enorme para toda a região, que deixa arrecadar com os seus impostos. Então, é uma ação de extrema importância, né, extremamente importante da Polícia Civil, em prol da comunidade de toda a região, né, e eu diria até do estado de Minas Gerais, porque nós temos notícia de que essa quadrilha atua em todas as regiões de cafeicultura de Minas Gerais. Essa investigação agora ela vai crescer, nós vamos atrás dessas pessoas que sabemos estão fora inclusive do estado, os grandes mentores, os grandes chefes da quadrilha. Nós vamos atrás do patrimônio dessas pessoas, buscando tentar identificar e ressarcir de alguma maneira essas vítimas que foram lesadas ao longo dos últimos anos.
uma das medidas que nós já sugerimos aqui aos colegas é que possam ser feitas gestões junto ao Poder Judiciário, no medida que eles concedam o perdimento de todo esse equipamento que foi utilizado, porque é instrumento do crime, e assim a lei prevê que os instrumentos do crime sejam perdidos pelos criminosos, e que isso possa ser revertido em favor dos cafeicultores aqui, alguma associação que possa existir, e nós acreditamos que o Poder Judiciário será sensível a isso e que possa efetivamente destinar a essas pessoas que foram vítimas em todos esses anos algum benefício com esse equipamento, de modo que evidentemente ele seja adaptado a ser utilizado de forma correta e que essas pessoas que foram vítimas possam se beneficiar daqui para frente desses equipamentos, já que essas pessoas eram vítimas duas vezes, né? Eram vítimas porque pagavam pelo serviço e ainda eram furtadas em parte do seu produto. Essa investigação começou em setembro do ano passado, né? Nós recebemos informações de que esses beneficiadores de café estariam atuando aqui na região. Então, a partir de setembro do ano passado, nós já começamos a colher elementos, fazer um trabalho de campo, descobrir efetivamente os proprietários desses caminhões, as propriedades que esses caminhões eram guardadas, descobrir quem eram as pessoas que trabalhavam nisso, para quem beneficiaram, enfim. E efetivamente partir para um trabalho de campo específico no período da safra. Então, não por acaso, nós decidimos deflagrar essa operação a partir daqui de Muzambinho, no período da safra, né? Até que, no começo do mês, nós surpreendemos, após o trabalho de campana, aí, o trabalho de observação, surpreendemos 2 caminhões chegando de propriedades vizinhas aqui, uma em Cabo Verde e outra em Muzambinho. Estavam, portanto, carregadas, supostamente estariam carregadas de café, né? Se fosse realmente, se o crime estivesse confirmado. Nós surpreendemos eles e, para nosso espanto, eu diria assim, o caminhão, uma tubulação, lá imediatamente atrás da cabine, estava cheia de café a granel. Ou seja, eles estavam beneficiando o café e no exato momento do beneficiamento, o manobrista da máquina, ele agia de forma a desviar. É um estratagema que a quadrilha criou, que desviava o café para um compartimento preparado sem que o proprietário visse, né? Tudo muito camuflado. E nós acreditamos ali, estava cheio, nós contamos, mensuramos o café, deu 13 sacas. E o cafeicultor, depois eu chamei, fiz a comparação, enfim, era o café dele. Né? A gente acredita que essa quadrilha desvia em cada beneficiamento de 10% a 15% do café. Né? Nós contamos num caminhão, portanto, 13 sacas e no outro 11 sacas de café, que depois nós fizemos um comparativo, eram das vítimas, eram dos proprietários. Né? Descobrimos também, nós atacamos uma busca e apreensão, eles fugiram, né? Nós descobrimos também que lá na propriedade tinha café, nós achamos 80 sacos de café. Esse café, descobrimos ao longo da investigação, eles esquentam esse café, eles justificam a origem do café mediante contrato de arrendamento. Eles arrendam terra e aí consegue o cartão de produtor rural, aí o registro de produtor rural e consegue dar entrada nos armazéns aí da cidade. Conseguimos rastrear com isso outras 100 sacas de café depositadas em nome do líder dessa quadrilha. Né? Também no local nós achamos, durante as buscas, achamos 6 caminhões que estavam sendo preparados, estavam, portanto, desmontados, que eles estavam preparando justamente esse mecanismo, criando esse mecanismo nos outros caminhões, e achamos também quase 2 dezenas de documentos de veículos, documentos de caminhões. Se os caminhões não estavam ali, tinham apenas 6, os outros veículos, obviamente, estariam em outro lugar. E a partir daí, nós começamos a tomar uma dimensão de como era essa quadrilha, do tamanho dessa quadrilha, porque só ali tinha 20 caminhões, 20 documentos, CRLV de caminhões, e não estavam ali. Veio, então, a informação, aí a partir daí eu comecei a passar para os colegas mais próximos, que os caminhões poderiam estar nos municípios deles, realizando beneficiamentos nos municípios deles. Né? Avisei o doutor Álvaro, o doutor Manuel, também Boteiros, o doutor Tiago, que poderia, em Alpinópolis também foi avisado que poderiam estar acontecendo lá. E aí, a partir daí,
foi desencadeado, foi deflagrado, então, ações pontuais nessas respectivas cidades, e o mesmo estratagema, o mesmo compartimento criminoso que eles criaram, foi também constatado nesses caminhões, né? A gente calcula, até agora, foram apreendidos 37 caminhões na área nossa aqui, do 18º Departamento. Em 9 cidades diferentes. E com a apreensão, Dr. Braulio, 700 sacas de café. Aproximadamente nós já rastreamos, conseguimos apreender aí. E então, quer dizer, uma quadrilha bastante grande que estava solapando, aí aqui em Muzambinho especificamente, desde 2010 eles estavam aqui instalados e roubando, furtando café dos produtores. Até em razão do volume do que já foi feito a nível de investigação, só na área do 18º Departamento, 4 delegacias regionais participaram com apreensões, que é as regionais de Passos, Alfenas, Poços de Caldas e Guaxupé. Mas nós acreditamos, e a importância de que essas informações cheguem ao público, aos cafeicultores, de que isso esteja ocorrendo não só em Minas Gerais, mas também em outros estados da federação, do próprio, né? Então nós acreditamos sim que isso possa estar ocorrendo Brasil afora em todas as regiões produtoras de café. Nós temos nativos da cidade. Nós temos sim, né, o Dr. Álvaro, em São Pedro da União, pegou caminhões, apreendeu caminhões de uma pessoa daqui, de Muzambinho, sim. Então, quer dizer, eles acabaram se unindo com gente da região também, não são exclusivamente forasteiros, não. É que esse pessoal que está envolvido nessa quadrilha, eles passaram a se evadir, então a maioria das propriedades que nós acabamos a apreender as máquinas, elas já estavam abandonadas, os indivíduos já haviam-se, né, policiados nos locais, encontram-se foragidos, inclusive com as criações que eles tinham nas propriedades arrendadas, passando fome, né, havia já que eles teriam abandonado, criação à mercê da sorte, e nós estamos escolhendo, principalmente a parte documental, para levantar as formais qualificações desse pessoal para posteriormente solicitar ao judiciário. Até porque também nós não conseguimos dimensionar o universo de atuação deles até agora, entendeu? Então, como isso já vem há muitos anos, e a maioria dos proprietários, pequenos proprietários, porque o grande produtor de café, ele tem a sua máquina beneficiadora, e o pequeno é que contrata esse serviço volante, esse serviço independente. Então, nós não conseguimos dimensionar a quantidade de pessoas que efetivamente utilizou esse tipo de serviço. E na sequência das investigações é possível até se chegar lá na frente sobre o nível final de quanto eles subtraíram, porque como eles arrendavam essas supostas propriedades rurais para esquentar, vamos colocar assim, lá no Espírito Santo, a venda desse café, é possível, na sequência das investigações, que eles consigam apurar até quanto que eles supostamente produziram e venderam nos últimos anos, que provavelmente é o montante de todo o fundo que eles praticaram. Então, ou seja, lá no Espírito Santo, eles passaram por grandes produtores de café, vendendo grandes quantidades de café, que na verdade era um café frutável, sem produzir um grão. Doutor Brown, é possível afirmar que pela quantidade de caminhões, sacos e tudo mais, é possível afirmar que é uma quadrilha ou são criminosos espalhados em polo, que de repente não tem uma ligação um grupo com o outro? Nós tivemos, no primeiro momento, a ligação de várias máquinas, mas nós não podemos afirmar neste momento que se tem apenas uma quadrilha. Pode ser que tenha mais. Pode ser que tenha mais de uma organização criminosa trabalhando, atuando no Estado com a mesma modalidade. Eu achava importante também ressaltar que esses caminhões volantes, como o Dr. Braulio mencionou, eles limpavam uma região inteira. Então dificultou bastante, eles tiveram bastante tempo de atuação, porque um produtor achava que tinha dado pouco e ia até o produtor vizinho e perguntava: e aí, seu café rendeu? Ele falava: não, também não rendeu. Aí até um outro produtor: e aí, seu café rendeu? Também não rendeu. Então os produtores acabavam acreditando que o café, que a situação seria falta de chuva, falta de adubo, ou seja, um cuidado natural ali do café, não que estavam sendo lesados aí por esse pessoal. Por isso que eles conseguiram perpetuar aí por tanto tempo essa ação, essa modalidade criminosa aí, dado a quantidade de pequenos produtores que eles atendiam.
Um caso, uma vítima especificamente aqui em Muzambinho, começou a desconfiar. Eles estavam beneficiando o café a 15 quilômetros da zona urbana da cidade, e no almoço, os funcionários lá, que mexiam no caminhão, faziam questão de voltar para a cidade para almoçar. Ou seja, eles, mesmo o proprietário, o cafeicultor, servindo o almoço, eles não quiseram. Eles quiseram voltar para a cidade para almoçar, né? E aí ele desconfiou, seguiu e viu o que eles faziam. No almoço, então, eles aproveitavam para descarregar o compartimento e, à tarde, voltar e furtar mais ainda do cafeicultor, do proprietário lá. Ele descobriu isso, na ocasião ele não denunciou, mas agora que tudo veio à tona, ele fez questão, nos procurou e relatou esse fato. 106 sacos de café, a Coxa Pé já fez a classificação do café, meu pedido, e foi muito buscado no Rio de Janeiro, mas os caminhões emplacados do Espírito Santo. E, de acordo com as vítimas que estão vindo lá, disseram que porque ele saiu do Espírito Santo, porque lá não estava pequenos frutos que ele desejava. A quantidade do lucro que ele desejava no Espírito Santo, ele migrou para a Minas. Aos poucos, eles foram migrando para cá e vamos Aqui em Muzambinho, pessoal, nós fizemos uma varredura, eles depositavam, eles comercializavam café em depósito de Poço Fundo, Varginha, aqui, Guaxupé, ou seja, esse café que eles furtavam. Exatamente. Nós apreendemos, nós rastreamos e apreendemos 100 sacas de café que eles haviam depositado exatamente um dia antes da nossa incursão na propriedade lá. Está apreendido também. Isso, então, a gente pode estimar... Vai demandar uma investigação, né, doutor? Pois é. Uma investigação enorme e complementar vai chegar a esse valor, mas sem medo de errar, a gente pode afirmar que são muitos milhões de reais de prejuízo. Muitos. Muitos milhões. O prefeito de Muzambinho fez o pedido ao Dr. Márcio Lobato para que os caminhões sejam disponibilizados para os pequenos produtores da cidade que tiveram prejuízos com a quadrilha. E isso aí realmente será feito, segundo o alto comando aí da Polícia Civil, será passado aí em toda a região para que os produtores que tiveram prejuízos possam estar utilizando desses caminhões e repor aí um pouco do prejuízo que eles tiveram. Vamos ver o pedido, então, do prefeito de Muzambinho. E agradecer, em nome dos cafeicultores de Muzambinho, esse magnífico trabalho. E com a fala do senhor, nós vamos tomar a carona, a nossa laboratória é muito grande, e nós precisamos de máquinas para as nossas comunidades. Então, já de antemão, nós já vamos registrar um pedido dessas máquinas para poder instalar nas comunidades da nossa cidade. Segundo informações, a quadrilha pode ter furtado milhões. A operação da polícia foi realizada nos municípios de Machado, Serrania, Muzambinho, Alterosa, Nova Resende, Botelhos, São Pedro da União, Alpinópolis, entre outras cidades. E lá também o delegado acabou informando também que em Franca eles apreenderam 5 ou 6 caminhões da mesma quadrilha. Tá certo? Então nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui um pouquinho.